falsa dicotomia. Não há uma necessidade de escolher entre a vida das pessoas, a saúde e a economia. Essa é uma falsa dicotomia, isso porque não existe qualquer coisa chamada economia pairando no ar. Isso que chamam de economia, neste caso, é o conjunto de interações nas atividades humanas, atividades essas motivadas por contingências materiais. Sem vidas humanas, sem economia. Gente morta não produz, gente doente não produz também, não consome, não presta serviço. Gente muito doente faz qualquer dessas coisas, mas muito mal. Isso não é exatamente algo brilhante de ser dito. A dificuldade que há, por vezes, conflito de interesses é entre medidas de curto e médio prazo. Se nada ou se muito pouco for feito agora, no curto prazo e médio prazo, as coisas serão catastróficas, por causa da perda de vidas, dos doentes, do medo. Entretanto, se apostarmos tudo no curto prazo e médio prazo, as consequências também são catastróficas. Mas desta vez por causa da abrupta interrupção da produção e potencial ruptura de conexões importantes na global superchain. Pandemias não são simples. Elas persistem no tempo, mudando bastante o contexto. Se todos nos trancarmos, sei lá, por 3 meses, não voltaremos a um mundo tal qual o anterior e livre de Covid. O patógeno estará lá e o pior, pode voltar a produzir surtos. Então apostar tudo numa reclusão absoluta de 3 meses é pouco útil, mas muito danoso em médio prazo. Equilibrar quais medidas de curto prazo devem ser adotadas, por quanto tempo e quais de médio prazo, tentando lidar com a cambiante dinâmica interação patógeno, população, ambiente e economia, está longe de ser algo trivial. Exige uma responsividade e flexibilidade que faltam à maioria das instituições, na maioria das nações, uma capacidade de ação e tomada de decisão raras demais nos gestores públicos ao redor do globo. Sabemos algumas coisas, posto que demoramos a agir, na maior parte do mundo. Medidas drásticas de curto prazo são necessárias, mas elas são, no entanto, incapazes de erradicar a ameaça. Tais medidas também não podem se prolongar por muito tempo, ou seja, tais medidas não bastam. Planejamento detalhado de mecanismos de contenção que possam ser aplicados por vários meses e alguns anos são necessários para ser postos em prática imediatamente, após esse período inicial de restrição da movimentação. E, num caso ruim, medidas drásticas de curto prazo serão adotadas recorrentemente por causa de falhas das medidas de médio prazo. Sobre tais medidas, fica para outra hora discorrer sobre elas. Texto aí do Leandro Cardoso Bellato, provavelmente refutando a Bruna Frascolha. Hasta la vista, baby, e até a próxima.